Sou da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é bom estarmos aqui para mais uma adoração ao nosso Deus maravilhoso que nos trouxe a esse lugar, que tem nos protegido, amado tanto, que deu o Filho dele na cruz para a nossa salvação, que nos deu esse presente maior da salvação e de podermos viver eternamente na glória com o Senhor Jesus. Eu estive um período aí viajando, como os irmãos sabem, a gente agradece pelas orações que houve na igreja e foi tudo bem, não é? Deus nos abençoa, nos protege sempre. E eu quero trazer uma mensagem aqui, uma reflexão a partir de Êxodo, capítulo 14. Irmão Luiz, Êxodo 14, 7 versículos, do 10 ao 16. E o tema da nossa pregação hoje é: Deus ordena que o seu povo avance. Portanto, uma pregação, vamos dizer assim, com um tema mais arrojado, muito reflexivo, voltado para as nossas necessidades. E a gente já pergunta: Deus quer que você avance em qual área? Como está a tua vida espiritual? Em que você precisa avançar? É nesse sentido que vamos meditar e acreditamos muito em um culto que vai falar de maneira profunda com cada um de nós. Então vamos lá, fazer a leitura ali, correto, 10, e chegando o faraó, aproximar-se do faraó. Vou fazer a leitura na TV, aqui na projeção, porque é a mesma tradução que os irmãos podem acompanhar, fica melhor. Então vamos lá, do 10 ao 16. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixa-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios? Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Na tradução que está aqui, digam aos israelitas que avancem. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Está aí a palavra. Querido Deus, Pai santo e glorioso, está aqui a tua palavra, meu Deus. Está aqui a tua igreja para ouvir a tua palavra. Te pedimos, meu Deus, nesse momento, que me dê sabedoria, inspiração, que dê unção do Espírito Santo para levar a palavra, não segundo o meu querer, mas segundo a necessidade. Que o Espírito Santo ministre de maneira individual no coração de cada irmão, e que cada coração, cada mente estejam abertos para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pois é, irmãos, nós temos aqui um texto, em Êxodo capítulo 14, 7 versículos, do 10 ao 16, dividido em 3 partes. E aí nós vamos, a princípio, olhar para cada versículo para ter uma visão mais detalhada do texto e na sequência a gente refletir mais.
No versículo 10, há o início de um episódio, os israelitas saindo do Egito, já chegando junto ao Mar Vermelho, ali na região de Pi-Hairote, numa região basicamente sem saída. Eles avistam Faraó com a sua cavalaria vindos, e eles ficam com muito medo. Isso no verso 10. E o que eles fazem? Eles pedem ajuda a Deus. Eles clamam ao Senhor, aí no verso 10. O que acontece na sequência do texto? No verso 11 tem um retrocesso que desmancha esse pedido, esse clamor a Deus. Eles começam a murmurar e eles começam a acusar Moisés. Não tinha túmulo lá no Egito para nos sepultar, porque nos trouxe para sermos sepultados aqui no deserto. Olha a situação, acusando e murmurando. Murmurando contra Deus, contra Moisés, e já se colocando numa situação de derrota. E na sequência, no verso 12, continuam acusando Moisés, reclamando, se colocando como um povo derrotado, mas aí entra um elemento novo, no verso 12, quando eles demonstram: nós teríamos que continuar no Egito como servos, é melhor ser escravo no Egito, em outras palavras, do que vir morrer aqui. Então, esse povo, a princípio, o povo escolhido de Deus, demonstrou fé, clamou a Deus, mas na sequência caiu. Aí vem a murmuração, a falta de fé, veio a acusação a Moisés e também revelaram uma mentalidade de escravos. Então era assim que estava o povo de Deus. Na segunda parte do texto, entra um novo personagem, do 13 ao 14, podem acompanhar nas Bíblias se vocês quiserem. Entra Moisés em cena. Moisés, como um líder, ele começa a acalmar o povo. Acalmem-se, fiquem tranquilos, vocês não mais verão esses egípcios que vêm atrás de nós. Ele começa a acalmar. Vocês verão o que Deus fará hoje. Isso está no verso 13 e 14. E no 14, Moisés diz o seguinte: Deus lutará por nós. Deus lutará, Deus estará lutando. Ou seja, aí pode ser entendido como oração. Moisés dá uma segurada no povo, acalma e traz Deus para a cena. Vocês verão o que Deus fará. Aí no 15 e 16, nós temos a terceira parte do texto que foi lido, quando Deus entra aqui de maneira mais incisiva. 15. Deus ordena aos filhos de Israel que avancem. Deus ordena a sua igreja que avance. Deus ordena a igreja presbiteriana de Riacho Santana que avance. Está aqui a parte central para maiores reflexões nesta noite. E aí vem a parte final que foi lida no verso 16, quando Deus usa Moisés para abrir o mar. Nós veremos de maneira mais detalhada que Deus não fez tudo automaticamente. Deus chamou Moisés para a cena: levante o seu cajado, a sua vara, o bordão, de acordo com a tradução, e vá fazendo uma série de coisas. Abra o mar, traga o povo e faz a travessia. E foi isso que aconteceu, e é nesse contexto que vamos refletir. Então a gente vê um texto aí, bem progressivo, dos filhos de Israel, Moisés e Deus entrando em cena e fazendo toda a diferença. De um lado nós temos fraqueza, de outro lado, murmuração, fraqueza, falta de fé. De outro lado, nós temos Moisés que entra com a fé e Deus que empodera Moisés a fazer toda a diferença e mudar todo o conceito, todo o contexto, melhor dizendo, e fez algo muito extraordinário. Às vezes a gente não imagina o que foi a travessia do Mar Vermelho. De um lado nós temos murmuração, espírito de servidão. Do outro lado nós temos oração e intervenção divina. E aí a murmuração, ela tem assim efeitos negativos, muito negativos. E eu não vou aqui me estender a falar de murmuração, porque estou falando para pessoas salvas. Se eu estivesse aqui falando para pessoas ímpias, a gente poderia falar muito mais sobre os efeitos da murmuração. Mas de maneira breve queremos dizer: a murmuração expressa a derrota. A murmuração expressa a derrota do crente
e de Deus, e nosso Deus não é derrotado. A murmuração, ela tem o poder de tirar o efeito de uma oração prévia, porque a murmuração demonstra a falta de crença, a falta de fé. A murmuração é um ponto muito negativo, onde espíritos malignos podem fazer a festa na vida de pessoas ímpias, até cristãos. Então, não podemos sequer deixar que a murmuração exista, faça parte dos nossos pensamentos, da nossa filosofia de vida, que palavras de murmuração não façam parte do nosso vocabulário. E aí nós vamos adiantar aqui. Vocês lembram daquele contexto que apenas 2 pessoas entraram na terra prometida, Josué e Calebe. E eles pecaram muito, e foram muitos os motivos que impediram o povo de Israel de chegar à terra prometida. A Bíblia fala em 600 mil homens, aproximadamente 2 milhões de pessoas, porque ali tinha muitas crianças, mulheres, e lembrando que foi uma travessia também, levando animais. Imaginem o tamanho dessa travessia. E aí houve vários problemas para esse povo avançar. Eu poderia aqui começar fazendo a pregação simplesmente sobre o avançar. Deus chama para avançar. Mas por que eu estou falando isso antes? Porque antes de avançar, a gente tem de preparar o terreno para avançar. Nós precisamos preparar o terreno para avançar. A gente precisa se desprender de algumas coisas. Por exemplo, você quer construir uma casa nova, uma casa bonita, você tem de limpar o terreno, muitas vezes derrubar a casa velha que está ali, passar o trator, acertar. A gente tem de preparar o terreno, e nesse momento estamos fazendo essa contextualização para entendermos os passos desse avanço em nome de Jesus. Nós precisamos, queridos irmãos, olhar para dentro de nós e fazer uma reflexão sobre o nosso espaço, a nossa zona de conforto. Como estamos? Será que estamos acomodados? Será que estamos tranquilos? Será que nós estamos crescendo espiritualmente? E aqui eu quero trazer uma reflexão de uma pregação de David Wilkerson dos Estados Unidos, um grande pregador americano que morreu em 2011, um grande evangelista, e ele diz o seguinte: nós precisamos ter muita clareza, isso é tema de uma pregação inteira, mas eu vou falar aqui de maneira breve. Precisamos ter muita clareza sobre a nossa posição em Cristo. A nossa posição é diferente da nossa condição. A nossa posição em Cristo é de pessoas salvas. Acabou. Por isso que estamos aqui. É pouco? Não. A salvação é permanente porque o propósito de Deus não é falível. Então é isso. Essa é a nossa posição em Cristo. Quem tem essa posição em Cristo tem motivos para murmurar, para reclamar, para olhar para trás? Não tem motivos. Mas embora esta seja a nossa posição, muitas vezes a nossa condição é de tristeza, é de desânimo, é de falta de fé. E aí é um espaço de conflito espiritual, onde muitas vezes espíritos inimigos, a própria cultura mundana, entra de maneira agressiva e nos atacam. Então, às vezes, tem a sensação de que estamos enfraquecidos na fé, a sensação de que não estamos progredindo, e aí aquele grande pregador questiona: se você foi salvo por Jesus Cristo, e Jesus Cristo joga água viva de maneira abundante, como você não está crescendo? Então nós estamos crescendo, nós temos de nos apropriar dessa bênção, e nós temos de fortalecer e ter convicção disso. Então nós estamos numa posição de pessoas salvas, mas não podemos ter mentalidade de escravidão, não podemos ter mentalidade de pobreza, não podemos ter mentalidade de dúvida, porque desta forma acaba atrapalhando o nosso crescimento em Jesus Cristo. E aí eu pergunto a vocês agora compreendem bem os efeitos da murmuração? Conseguem compreender bem? Acredito que sim, não é? Gera muitos problemas,
E aqui eu quero refletir com os irmãos à luz do texto, desse texto lido. Quais os motivos que temos para avançar? Será que temos motivos para avançar? Vamos, se puder projetar novamente, Êxodo 14, 15, por favor. Nós temos alguns motivos para avançar. O primeiro motivo é que Deus ordena. E eu quero dizer algo aqui aos irmãos. Para nós avançarmos, precisamos entender um ponto básico, um ponto central. A palavra que é dita aqui no púlpito é uma palavra inspirada. Nós estamos aqui explicando a palavra de Deus. E nós não temos faculdade de, eu não vou obedecer parcialmente, eu vou deleitar numa pregação, nos louvores, vou voltar para casa da mesma forma. Queridos irmãos, não podemos perder uma frase, uma palavra embasada aqui na palavra de Deus. Precisamos pegar tudo. Isso aqui já é um ponto para avançar. Se a gente não tiver esse olhar, e a gente acaba perdendo, e a gente acaba não obedecendo a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto, o primeiro motivo para avançar, é uma ordem de Deus. Deus deu a ordem, avancem. Deus deu a ordem. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Ainda é o 14, não é? Diga aos israelitas que sigam avante. A segunda parte, na verdade, do versículo. Sigam avante, avançam. Digam aos israelitas que avancem. Nós precisamos avançar. E por que há dificuldades para avançar muitas vezes? Porque o campo para avançarmos, ele é um campo conflituoso. De um lado está a palavra de Deus, estão os princípios da Bíblia. Do outro lado está o nosso querer. Olha o problema como ele nasce. De um lado está o propósito de Deus para a nossa vida. Do outro lado está o nosso propósito para a nossa vida. Esse é um problema que dificulta muitas vezes. E a vontade de Deus não apenas é melhor do que a nossa vontade. A vontade de Deus é perfeita. Eu já tive experiências de caminhar muito segundo a minha vontade. E os resultados não foram positivos. Quando a gente caminha segundo a vontade de Deus, os resultados são muito significativos, porque a vontade dele é perfeita. Uma outra questão, Deus nos ordena que avancemos. Por que que Deus nos ordena? Porque vivemos em um campo de conflitos. Naquele momento, tinha ali aproximadamente 2 milhões de pessoas prestes a serem assassinadas por Faraó, com suas cavalarias, com seus carros de guerras, que ia acabar com todo mundo. Imagine o tamanho daquele conflito. Nós hoje precisamos avançar porque estamos em um campo de conflito. E eu acredito que o campo onde há mais insensibilidade dos cristãos diz respeito à insensibilidade para com as almas que a cada momento estão saindo desse mundo, indo para o outro lado na perdição. Enquanto estamos aqui falando, quantas almas já foram para o outro lado dessa forma? Irmãos, essa questão dessa partida, dessa mudança, é algo que precisa mexer mais com a gente. Esse período mesmo que eu estive viajando, na hora de despedir, minha filha ficou lá e tal, e o momento mais marcante, o momento de despedir. E aí eu fiquei pensando, com poucos dias ela virá para cá, é uma boa causa, está tudo tranquilo, tudo bem. Mas imagine da despedida da alma, de tantas almas que estão se despedindo, para mais nunca ter acesso, para mais nunca voltar, para não se deleitar do reino de Deus, de ter uma salvação. Nós, como cristãos, estamos num campo de conflito, precisamos ter sensibilidade pelas pessoas que convivem conosco, pelas pessoas da cidade. Precisamos avançar porque esse campo é grande. Nós vivemos atacados por forças espirituais malignas e não podemos pensar que está tudo tranquilo. A situação é difícil. E aqui é um outro aspecto. Nós precisamos avançar, porque o tempo é pouco.
Nosso tempo é pouco. Eu tenho visto alguns exemplos sobre a brevidade do tempo que a gente tem e nós precisamos avançar. Inclusive, Moisés, no Salmo 90, 4 e também no 10, não precisa projetar, faz referência à brevidade do tempo. Outro dia, vendo uma pregação de Billy Graham, ele falando que uma das coisas que mais chamava a atenção dele, que mais assustava, era a brevidade do tempo. Chega aos 60 e tantos anos, com a mentalidade de uma pessoa mais jovem, mas quando precisa fazer algumas atividades, o corpo não responde mais. Outro dia vi Hernandes Dias Lopes falando que tem, conhecido aqui de todos, que tem assim projetos espetaculares para trabalhar até o último dia da vida. Que ele se sente como um jovem, mas que quando olha no espelho, aí ele não se agrada muito, porque o tempo já está bem adiantado para ele também. Então assim é para nós, o tempo não para. Nós precisamos ter muito cuidado. As coisas parecem demorar, mas nós precisamos trabalhar com urgência no reino de Deus. Nós precisamos avançar, é uma ordem de Deus por um motivo básico, porque nós somos capacitados para isso. Ele nos capacita, e conforme está escrito em Lucas, capítulo 1, verso 37, para Deus nada é impossível. Então, se nós estamos em Deus, Ele nos capacita e nada é impossível. E aí eu vou apresentar aqui um segundo motivo para avançarmos. Porque o segundo motivo, Ele quer que sejamos ativos. Coloque, por favor, 14 e 16. Acompanhe, por favor. Erga a sua vara, o cajado ou bordão, conforme outras traduções. E estenda a mão, a ordem de Deus a Moisés. Estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão. Na tradução que eu estou aqui, fala o seguinte: e divida as águas. Deus não falou, eu estou dividindo as águas, estou te empoderando a fazer isso. E as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Então observem bem que Deus, Ele empoderou Moisés, mas deu a Moisés uma tarefa. Não foi tudo tranquilo, não foi tudo simples. Nós veremos daqui a pouquinho o quanto foi cumprida aquela travessia. Inclusive já vou adiantar. Ele quer que nós atuemos de maneira ativa. Imaginem se de repente falar aqui com os irmãos: irmãos, vamos para esse culto agora que temos um desafio. Nós estamos em perigo, precisamos caminhar até Igaporão, até Matina, e o nosso tempo é até o dia amanhecer. Quem tem problema de coluna, dá um jeito. Quem está com criança, dá um jeito. Quem está com pessoa idosa, dá um jeito. Temos de avançar, senão morramos. Foi isso que aconteceu. Uma distância aproximada de 32 quilômetros, lá fala em terra seca, mas não falou que era retinho como esse chão, como asfalto, como esse piso. Com certeza havia desafios, e houve essa travessia dessa população. Só para ficar mais claro para algumas pessoas a dimensão dessa travessia, imagine, política em Riacho Santana, um grande comício, 6.000 pessoas caminhando pelas ruas da cidade, do candidato A ou B. É aquela farra enorme, já ganhou que a cidade está cheia, 5, 6 mil pessoas. Imaginem 2 milhões de pessoas, mais animais atravessando o Mar Vermelho naquele contexto, que não foi fácil, as pessoas atravessando o Mar Vermelho naquele contexto. E aí pode avançar um pouquinho no verso 20, verso 20. E aí diz o seguinte, e aí, 14 e 20, entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para os egípcios, e luz para o outro. De modo que os egípcios não puderam aproximar dos israelitas durante quantos minutos? Durante quanto tempo? Durante toda a noite. Nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos desenvolver resiliência.
E a resiliência é essa capacidade de resolvermos situações complexas, de controlar o nosso estresse em situações complexas. A resiliência é a capacidade de crescermos em fé, de colocar Deus à frente em situações difíceis. Essa é a resiliência. Então está aí mais um aspecto, mais um motivo. Deus quer que avancemos porque Ele quer de nós atitude. Não podemos voltar para casa sem estar delineando nas nossas mentes algumas ações que precisamos fazer, porque a palavra de Deus, ela tem de produzir frutos. Enquanto eu estou aqui provocando, trazendo explanação, cada irmão precisa olhar quando eu falo de atitude. Qual é a atitude que você precisa estar avançando? Qual o projeto? Em que você precisa melhorar? Você precisa crescer em algum propósito. Imagine nesse momento, Deus olhando para toda esta igreja, Ele olha para nós como pessoas frágeis, porém muito fortes pela proteção que Ele nos remete. Olhando como uma criança e falando, vá, levanta, tenha fé, caiu, levanta de novo, eu estou te protegendo. Ninguém vai te fazer nada, ninguém vai te derrotar porque eu estou te protegendo. Então assim, vá mais uma vez, tente mais uma vez, tenha coragem, tenha ânimo. É assim que Deus olha para nós. Sabe que somos fracos, que somos pequenos, mas também, quando revestidos desse poder de Deus, assim como Moisés abriu o mar vermelho, nós podemos abrir outros mares. O mar do desafio da salvação de almas, o mar do desafio de estar mais perto de Deus. Podemos abrir o mar e sair do lado do pecado e para o lado da salvação. Podemos fazer essa travessia em prol de uma santificação. Então Deus quer isso de nós. Deus quer de nós atitude. E Deus quer que sejamos também mais produtivos em tudo. Todos nós fomos salvos para dar frutos. Quem lembra aqui da parábola dos talentos? Mateus 25, 14, 30, não precisa fazer projeção. A parábola dos talentos. Aí o Senhor trouxe a um servo, está aqui 5 talentos. Ao outro servo 2 talentos. A um outro 1 talento. Esse 1 talento já era muita coisa, não era pouca coisa. O que aconteceu? Quem recebeu 5 talentos, dobrou. Quem recebeu 2 talentos, dobrou. Quem recebeu 1 talento, ficou com ele guardado, não fez nada. E aí quando o Senhor veio cobrar, ele ainda falou, como pode o Senhor querer cobrar a mais do que o Senhor deu? Como pode me dar 1 talento e querer mais de 1 talento? Ainda colocou a culpa em Deus, ainda murmurou, ainda reclamou, porque ficou na zona de conforto, porque não quis avançar. E é isso, irmãos, que a gente está trazendo e mostrando. Essa pessoa não foi abençoada, não atendeu os princípios do reino de Deus. E aí eu pergunto a você, você está recebendo talentos, tem recebido talentos? Se 1, se 2, se 5, não sei. Deus sabe. Mas você precisa saber o que você está fazendo com os talentos que Deus tem te dado. O que você tem feito com os talentos que Deus tem te dado. E aí está mais um ponto para a gente refletir. Nós precisamos ter produtividade, precisamos avançar. E aqui nós temos uma reflexão de um grande evangelista americano do século XIX, para ilustrar o quanto é interessante o nosso avançar. Dwight Lyman Moody diz o seguinte: é bom esperar no Senhor, desde que você se apresse enquanto espera. É bom esperar no Senhor, desde que você esteja atuando de maneira arrojada, de maneira forte, com pressa. Não podemos esperar no Senhor parados. Não é essa a proposta de Jesus Cristo. Não é essa a proposta que Deus tem para nós. A proposta é que andemos, a proposta é que avancemos. Nós trazer aqui um terceiro motivo para avançarmos no Senhor. O primeiro, porque é uma ordem. O segundo motivo, porque Ele quer que sejamos mais ativos. O terceiro motivo para avançarmos.
Terceiro motivo é porque nós temos uma nova identidade. Nós precisamos entender que não somos seres desse mundo, mas nós temos uma natureza espiritual, estamos vivendo numa terra estranha, com a cultura mundana perdida, com uma sociedade que defende valores pífios, valores que levam à perdição. O que parece ser bonito, o que parece ser vitória, na verdade é falta de inteligência, é falta de sabedoria humana, porque o ser humano, no geral, inimigo de Deus, está cego, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então nós precisamos entender bem a nossa identidade. Então nós, como seres espirituais, que estamos aguardando uma vida com Deus nos céus, uma vida eterna, precisamos entender que nós não precisamos ficar com aquela vontade de dar aquela passadinha na festa junina, de ir para a praça dançar. Nós não precisamos de estar cultivando coisas que não agradam a Deus. Nós precisamos cada vez mais buscar crescimento espiritual, e a gente percebe que quem se deleita em coisas grandes e vai se fortalecendo na fé, não tem necessidade de imundícias espirituais. Então nós precisamos ser firmes, ser fortes espiritualmente, para não precisar alimentar das migalhas desse mundo imundo espiritualmente. Nós precisamos reconhecer que nós somos vitoriosos. Irmãos, penso eu que nenhum de nós aqui consegue dimensionar o que significa o tamanho de ser filho de Deus. Porque para a gente dimensionar isso, nós teríamos de dimensionar o que é Deus, e isso é impossível. Se nós estamos em Cristo, como o pastor Durval mostrou aqui em uma pregação, Cristo como um livro grande, para dar um exemplo, a gente como um livro menor, é colocado ali dentro, e todas as nossas falhas, todos os nossos pecados estão escondidos. Somos filhos de quem criou tudo, de quem faz tudo. Pela tua palavra, nós somos filhos de um Deus que podemos estudar os atributos, estudar a palavra, mas o Deus em sua plenitude jamais conheceremos, porque não somos capazes. E aqui, irmãos, vamos avançando para uma etapa mais prática dessa pregação. Uma pergunta que eu quero que chegue ao íntimo de cada um: como identificar o projeto de Deus para a sua vida? Como identificar o propósito que Deus tem para você agora? Tem como você identificar esse propósito? Vamos a algumas reflexões à luz da própria Bíblia. Primeiro, ore a Deus para que te mostre isso. Um propósito tem. Ore a Deus, esteja em oração, em meditação da palavra, pedindo a Ele que te mostre. Um outro aspecto, olhe para dentro de você, reconheça seus pontos fortes. Se você tem um ponto forte para desenvolver um ministério, uma vida social, não apenas na igreja, isso é bênção de Deus, é graça. Comece a atuar, comece a fortalecer esses pontos mais fortes. Algumas pessoas se identificam facilmente com os louvores, outras pessoas são extremamente dadas à caridade, outras pessoas são muito amorosas, com capacidade de congregar pessoas, outras pessoas têm capacidade de liderar, outras pessoas são muito sensíveis para a escuta. E você, qual o seu ponto forte? Identificado esse ponto forte, o que é que você tem feito para que esse ponto evolua, cresça e melhore? Você precisa identificar isso. Então está aí a segunda dica para identificar e fortalecer esse projeto de Deus na tua vida. Primeiro, oração, Deus à frente. Segundo, você olhe para você. Terceiro aspecto, tem uma vida para glorificar a Deus. Tem uma vida de glorificação. Nós, como cristãos, precisamos ter uma vida de glorificação. E aqui não incorram no deslize de achar que Deus está muito preocupado com o que fazemos.
Deus está primeiramente preocupado com o que somos. Aí está uma base para o nosso crescimento espiritual também. Então, Ele está olhando muito. Como está a tua vida espiritual? Você tem feito o quê? Como membro da igreja? Quanto tempo de estudo, de preparação daquele louvor para que cada dia saia melhor? Quanto tempo você tem se dedicado à evangelização de pessoas? Como você tem olhado para você a cada dia e pedido a Deus para perdoar os seus pecados e você melhorar diariamente? Como já ouvi o pastor Durval fazer referência algumas vezes, quantas vezes temos chorado diante de Deus pelo perdão dos nossos pecados? Nós precisamos estar atento a esses aspectos. Quais são os seus pontos negativos que têm de ser corrigidos? Você precisa, eu faço referência ao início da pregação, preparar esse terreno, limpar o terreno para avançar. Você precisa observar o que Deus te deu de melhor e avançar nesse crescimento espiritual. E aqui alguns aspectos para você avançar no propósito de Deus. Meditação na palavra. Seja qual for o seu ministério, seja qual for o seu perfil, medite na palavra. É muito mais do que ler. Meditar, alguns pregadores fazem referência como a ruminação de um boi, por exemplo, que após encher a barriga de pasto, fica ali devagarinho, esfarelando, ruminando, digerindo, nesse processo de digestão que começa pela boca, fazendo aquilo de maneira gradativa. Precisamos estar alinhados com a palavra de Deus, refletindo a cada momento, e não precisa a cada situação no dia a dia estar citando a Bíblia, mas precisamos estar meditando, estar trazendo uma palavra a partir da Bíblia, mesmo que você não traga a referência. Precisamos nos posicionar conforme a Bíblia. E um aspecto interessante para você olhar e avançar no projeto de Deus na sua vida. Olhe para a sua família, para o esposo, para a esposa, para os filhos. Eu entendo que é um aspecto importante para que a gente possa avançar nos propósitos de Deus em nossa vida. Como temos cuidado das nossas famílias? O que temos feito? O quanto temos orado? O quanto temos investido? Então está um aspecto também, casamento, ministério, vida social. Quais são as suas metas? Irmãos, poderia nesse momento finalizar essa pregação e perguntar: está desenhado na tua mente o que você precisa avançar a partir de hoje? Eu vou repetir o que já disse. Quando a gente ouve a palavra de Deus, não precisa a gente ouvir 10 pregações para mudar nossas atitudes, porque se a palavra é inspirada, basta uma vez. Nós precisamos sair daqui dispostos a produzir mais frutos. Nós temos aqui um texto diante de um dos homens mais vistos na Bíblia, mais notados, que é Moisés, obviamente, sem fazer referência a Jesus. E ele foi pecador, assim como nós. Carregou nas costas um crime de assassinato. Não era um homem bonzinho. Mas ele avançou quando Deus sinalizou, e ele viveu várias experiências espirituais. Moisés, ele viu uma sarça ardente sem se consumir. Moisés teve a experiência de falar com Deus, só não viu o rosto de Deus, porque ele morreria. Moisés vivenciou as 10 pragas do Egito, através do cajado, transformou a água do rio em sangue, o rio apodreceu para a glória de Deus, para mostrar para os egípcios quem mandava, o nosso Deus poderoso. E tantas outras pragas, a praga dos gafanhotos, das moscas, dos piolhos, de maneira gradativa. Podem acompanhar, se quiserem fazer mais leitura, a partir de Êxodo capítulo 7, assim que chegar em casa. É bom, a partir de uma pregação, chega em casa, lê mais o contexto do que foi dito. Aí vimos, imagina Moisés, a experiência de vivenciar uma chuva de pedras, porque ele avançou quando Deus mandou.
Moisés viu o avanço das rãs, a morte dos primogênitos. Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos da lei de Deus. Quantas experiências! A experiência de abrir o mar vermelho, a experiência de ver cair maná dos céus. E aí eu pergunto, você está disposto, você está disposta a viver experiências com Deus? Está dispostos a ter mais experiências com Deus? Irmãos, todos nós temos experiências com Deus. O milagre de nascermos na hora do parto, o milagre da concepção, tantos milagres que Deus faz que a gente não sabe, o milagre de acordar cada dia, o milagre de ter esse chão para pisar, que para os ímpios é absolutamente normal. Está aí, é possível, esse é o pensamento. Outro dia, conversando com uma moça inteligente, ela me fez essa colocação: tudo é muito amplo, é muito grande, então é possível que em um lugar tenha vida e esse lugar é terra. Aí eu respondi para ela, você está dizendo que tudo é possível, mas o nosso Pai, Deus, relaciona conosco. Ele fala, o acaso não fala. Ele mostra, Ele faz sentir, Ele dá experiências espirituais. Então não precisa argumento maior do que esse. Foi tudo criado por Deus. Mas para quem tem dúvidas sobre a criação, sobre as coisas que temos, nós precisamos entender que Deus fala conosco. E aqui nós citamos algumas experiências de Moisés, e agora é o momento de pensarmos. Quais são as nossas experiências que temos tido com nosso Pai? Quais são as experiências que queremos ter? E aqui eu estou finalizando com essas reflexões que eu entendo que o Espírito Santo tem ministrado em cada coração, e eu peço aos irmãos que fiquemos de pé para uma oração a partir desta palavra aqui refletida. Senhor Deus, Pai amado e santo, te agradecemos, meu Deus, pela inspiração nesta palavra. Te pedimos, meu Deus, que não seja apenas um culto, que não seja apenas uma pregação, mas que o Senhor nos faça entender mais, meu Deus, quais são os efeitos negativos da murmuração, da falta de fé. Que o Senhor nos fortaleça, que não possa existir em nós nenhum resquício de murmuração, nenhum resquício de mentalidade fraca, meu Deus, mas que possamos assumir verdadeiramente a nossa identidade como filhos de Deus. Senhor Pai, bendito e santo, Deus, nos faça entender a urgência de avançarmos, meu Deus, que possamos avançar na nossa vida como cristãos, com mais dedicação, com plena entrega ao Senhor, meu Deus. Te pedimos, meu Pai amado e santo, que clareie as nossas mentes, para que possamos compreender o Teu propósito nas nossas vidas. Deus, nos ilumine, meu Deus, e faça com que tenhamos mais convicção na posição de pessoas sábias, e que sejamos fortes para afastar de nós todo desânimo, toda fraqueza. Deus amado e santo, derrube todas as amarras, todas as fraquezas, para que possamos crescer enquanto cristãos, para que possamos crescer no desenvolvimento do ministério. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.